Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu, ao receber esse convite do pastor para falar para os irmãos, eu fiquei trêmula. Porque este lugar é para os pastores, não é? Que fazem teologia. Então, quando somos indicados para falar, ficamos assim um pouco trêmulos, mas pedimos a direção do Espírito Santo para nos usar. E essa é a razão que estou aqui. Quero agradecer também a Maria. E estamos no quarto domingo da Quaresma, mas vamos fechar hoje o mês das mulheres, o mês de março mulher. Então, por essa razão é que eu escolhi o livro de Timóteo para falarmos um bocadinho sobre ele. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e sempiterno Pai Celestial, doador das nossas vidas. Esta hora, Senhor, nós te queremos agradecer pelo facto de nos tirar das nossas casas e nos trazer aqui ao teu lugar santo. Um lugar onde nos congregamos para aprendermos mais e mais de ti. Por isso, Pai, venha neste momento, usa-me como teu instrumento, que eu diminua e o Senhor cresça. Toca nos nossos corações para que possamos receber a semente que o Senhor tem preparada, que possa produzir frutos dignos de arrependimento. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos esses favores. Amém. Amém. Querida igreja, vou assim chamar de igreja mesmo. Eu já estou a profetizar que a igreja vai ser igreja, é igreja. Olha, domingo passado o número foi menor que este. E hoje vejo um número maior. No entanto, temos fé que um dia teremos aqui uma igreja. Amém. Pois então, destas duas lições que foram feitas do livro de 2 Timóteo 1:5 e 2 Timóteo 3:15, eu extraí o tema As Mulheres Cultivadoras da Fé. As Mulheres Cultivadoras da Fé. O apóstolo Paulo destaca aqui duas mulheres notáveis nesta segunda carta de Timóteo. Vamos falar aqui de duas mães, uma que é avó e a outra é mãe. A mãe é a Eunice e a avó é a Loida. São nomes não muito comuns, não é? Mas a Bíblia nos fala destas duas mulheres que... Quem eram essas duas mulheres, queridos irmãos? Estas duas mulheres, quem eram? Eram avó e mãe. Qual é o sentimento de uma avó? E qual é o sentimento de uma mãe? Eu acredito que o sentimento de uma avó é um sentimento a dobrar de uma mãe. É um sentimento a dobrar. Porque nós somos mães, ao vermos a nossa filha com um bebê, nós nos tornamos mãe duas vezes.
E então nós só queremos o bem para esta criança. E foi assim que esta criança, chamada Timóteo, era discípulo de Paulo. Vamos abrir, queridos irmãos, em 1 de Timóteo 1:2. 1 de Timóteo 1:2. Diz assim a palavra do Senhor: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, Paulo olha a Timóteo e diz: tu não és só um discípulo, tu és meu filho. Tu és meu filho. Quem já se sentiu a ser chamado assim por um pastor? Tu és meu filho. Tu és meu filho na fé. Timóteo era um jovem pregador. Timóteo era um líder na igreja de Éfeso. E sabem quem está por detrás deste jovem? Estavam as duas mulheres. A vovó Loide e a mamã Eunice. No livro que acabamos de ler, 2 Timóteo 1:5, diz que ao recordar a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A fé fingida. A fé fingida. O que é uma fé fingida, queridos irmãos? A fé fingida é muitas vezes nós dizermos que somos cristãos, mas não vamos à igreja. E se vamos à igreja, colocamos ou a Bíblia debaixo do braço, sem a ler, e vamos à igreja. Fé fingida ainda é mandar os filhos à igreja e nós adultos ficarmos em casa vendo televisão, dizer que estamos cansados. Trabalhei muito, estou cansado. Hoje não vou à igreja, vão vocês. A fé fingida aparenta ser cristão, mas é só por fingimento. É só por fingimento. E ainda a fé hipócrita. Uma fé hipócrita é uma fé que não é leal. Ainda é uma fé não confiável. É a fé que aquela pessoa que finge ser o que não é. Muitas vezes nós gostamos de ser aquilo que não somos. Não é? Quer aparecer, como se diz na gíria. E não é isso. Essa família não era assim. Tinham uma fé viva. Não obstante o pai de Timóteo ser grego,
uma pessoa que não se aproximava de Deus e ter morrido muito cedo, quando Timóteo ainda era criança. Mas Lloyd e Eunice tiveram a responsabilidade de instruir o menino no caminho que deve andar e que quando envelhecer nunca se esquecerá dele. Provérbios 22:6. A fé hipócrita, Jesus aqui diz hipócritas, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Vocês são sepulcros caiados por fora, parecem crentes, mas por dentro estão cheios de podridão. Será que é isso que nós somos, queridos irmãos? É isso que nós somos. Deus nos vê assim. Se é assim que Deus nos vê, vamos mudar. Vamos deixar de ter uma fé fingida. Que a nossa fé seja autêntica. Se não temos lido a Bíblia, a partir de agora nós vamos lê-la como nossa única regra de fé. Será que os nossos filhos têm nos visto como autênticos? Será que temos colocado em prática aquilo que lemos? Será que os nossos filhos e netos podem nos imitar? As crianças são boas de imitar. Tudo que a mãe faz, ou que o pai faz, eles também querem fazer. Se nós levarmos os nossos filhos à cama e contarmos uma história bíblica, falarmos da palavra, cantarmos com eles, se fizer isso durante 2 ou 3 semanas, eles vão imitar o mesmo. Vão imitar o mesmo e vão dizer que eu vou ser como a mamãe, vou ser como o papá, e a fé já não será fingida. Será uma fé autêntica. Essas palavras são um testemunho do impacto duradouro que há na fé de uma mãe e de um avô. Podem ter na vida de seus filhos e netos. Nós como mães, nós como avós, se nós habituarmos os nossos filhos com a leitura bíblica, eles irão prosperar. Eunice e Lloyd eram mulheres judias que acreditavam, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador fiel das suas vidas. E foram responsáveis por educar Timóteo nos caminhos do Senhor desde a infância. As Escrituras Sagradas fizeram um homem sábio para a salvação pela fé. Quando nós ensinamos os nossos filhos desde a infância, então nós estamos a levá-los a um bom porto. Porque isso levou com que mudasse a vida de Timóteo. Porque ele muito cedo, ele teve uma mãe dedicada e a sua fiel avó Lloyd influenciaram muito a sua vida, como diz o livro de Timóteo 3:15. Elas prepararam para o chamado de Deus, para a salvação e para o ministério, ensinando-lhe a palavra de Deus. Mais tarde, quando ele foi adulto, ele ouviu a confirmação da mensagem do Evangelho, a qual primeiramente habitou na sua avó
e na sua mãe. Durante a primeira viagem do apóstolo Paulo, por volta do ano 46 depois de Cristo, Eunice e Lloyd converteram-se a Cristo em Listra, refletindo uma fé verdadeira. Elas viveram naquilo que acreditavam. O apóstolo Paulo confirmou que a mesma fé da mãe e da avó estava em Timóteo, deixando Paulo muito alegre. O apóstolo Paulo ficou muito alegre. A fidelidade da mãe e da avó, a verdadeira doutrina fundamentada na palavra de Deus e mantida pelo Espírito Santo, não era facilmente abalada. Porque muitas vezes nós somos cristãos, ouvimos uma coisinha de nada e já nos abalamos. Nos esquecemos que nós temos um Deus ao nosso lado. E se nós falarmos com Ele, Ele nos ajuda e aguentamos aquele abalo. Aguentamos aquele abalo. Nós, as mulheres, podemos conhecer a palavra de Deus e ensiná-la fielmente aos nossos filhos. É necessário ter uma fé não fingida para podermos ensinar aos nossos filhos. Elas são testemunhas vivas de que nada na vida de uma mãe é mais importante do que ter uma fé pessoal e vibrante diante de seus filhos. Timóteo tornou-se um grande amigo, um fiel amigo e companheiro de Paulo. Devemos, antes de dormir, orar, cantar, contar histórias bíblicas aos nossos filhos e netos, aconselhando-os a terem boas amizades, para não se desviarem do caminho do Senhor. Eu, esta semana, recebi uma mensagem, um vídeo nas redes sociais, onde uma criança de 12 anos, os pais puseram na escola e ele, em vez de ir à escola, ele ia por detrás da escola e fumava. Ele roubava, chegou a roubar até os telemóveis dos pais e vendeu, acredito que deve ter vendido num valor irrisório, um valor insignificante. Ele drogava-se. Se nós, desde muito cedo, falarmos com os nossos filhos, aconselhando-os, acredito que isso não vai acontecer. Porque nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que atende às nossas súplicas. Pode não ser agora, mas tarde Ele vai atender o nosso pedido e isso não vai acontecer. É responsabilidade dos pais estarem muito atentos com os filhos. Ao irem dormir, nós temos que ir ver o que eles estão fazendo. Será que estão a dormir ou estão a ver coisas que não devem? Muitas vezes, nós os pais devemos ver os telemóveis. O que eles estão a fazer? Devemos aconselhá-los a terem boa conduta, porque senão irão perecer. Muitas vezes eu digo que eu vou perecer, mas uma única vez. Porque quando eu perecer agora, nesta terra, lá na glória, eu irei perecer. Mas aqueles que tiverem fé fingida, irão perecer. E quando perecerem, irão para o inferno, onde há ranger de dentes. Onde há ranger de dentes. Lloyd e Eunice foram cultivadoras da fé de Timóteo.
grande exemplo para nós seguirmos. Nos dias de hoje, tem havido muitos casos desagradáveis. Tem acontecido muitas coisas desagradáveis nas nossas casas. Nós ouvimos, ou nós sabemos, que o inimigo está ali para atacar os nossos filhos, atacar os nossos esposos, atacar as nossas filhas. Há filhas que drogam-se, há filhas que querem ser homossexuais, há filhos que se envolvem com os seus progenitores, ou os seus progenitores envolvem-se com os seus filhos. Coisas desagradáveis têm estado a acontecer. O inimigo está ali para atacar. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso, nós vamos ter uma fé não fingida. Vamos ter uma fé viva, uma fé vibrante, para que o inimigo, quando vier, não encontre brecha para ele poder entrar. Para ele poder entrar. Vamos, queridas irmãs, queridos irmãos, pedir a Deus que Ele olhe para nós, não se alongue de nós, porque nós sem Ele não somos ninguém. Nós sem Deus não somos ninguém. Uma mãe deve estar atenta. Uma mãe deve transmitir fielmente o que ela aprendeu para os seus filhos. Porque quando eles forem grandes, eles nunca se vão esquecer. Nunca se vão esquecer. É doloroso quando nós temos um filho perdido. Eu sou a prova disso. Eu tenho um filho, que é o meu segundo filho, está com 51 anos. Eu ensinei o caminho do bem. E eu falo muitas vezes com ele, mas ele bebe. E nós, metodistas, não bebemos. Não bebemos e nem oferecemos, não é isso? Mas o meu filho, ele bebe. Antes bebia escondida, mas agora já tem 51 anos, ele bebe, compra e bebe. É muito triste. É muito triste. É uma cruz terrível. Eu sempre falei. Então a culpa já não é minha. Se nós falarmos e eles continuarem no caminho errado, a culpa já não será nossa. A culpa já não será nossa. Porque um dia ele irá apresentar as suas contas. Por isso, nossos pais devemos continuar a estar atentos, vendo o que eles fazem, vigiando-os, para que eles possam ter uma boa conduta. Vamos trabalhar. Nós somos servos de Deus. Vamos servir ao nosso cônjuge e rumo ao caminho dos céus. Que Deus, o nosso Deus, se livre abençoar estas palavras em nossos corações. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, esta hora, Senhor, a tua semente foi lançada. Ensina-nos, ó Pai Santo, a termos uma fé não fingida. Imitarmos as nossas, para que os nossos filhos, ó Pai, possam continuar no seu caminho e rumo ao bom porto. Pai querido, Pai amado, a esta hora, Senhor, não permita, ó Pai, que saiamos como entramos, mas que cada pessoa leve, pelo menos, alguma coisa e que possa transformar dentro da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos esses favores. Amém. Amém.